Aula maneiríssima de hoje, e hoje a gente vai aprender 3 ferramentas do Power Query, que é a ferramenta poderosíssima do Power BI para edição de planilhas, edição de consultas, 3 ferramentas que você precisa conhecer hoje, que são incríveis aqui no Power Query. E é o seguinte, uma novidade que a gente está trazendo esse mês, que é, se você quiser um PDF de resumo com tudo passo a passo que eu vou fazer na aula, você consegue baixar aqui na descrição. Então vai agora na descrição do vídeo e faz o download do PDF passo a passo da aula. E cara, se você quer que a gente produza mais conteúdo desse tipo, conteúdo que você consegue usar para se destacar no trabalho, para se destacar no mercado, faz o seguinte, deixa aqui o seu like, porque o seu like ajuda muita gente a fazer o YouTube distribuir esse conteúdo para mais pessoas, e a gente grava cada vez mais conteúdo para vocês. E se você não está inscrito no canal, se inscreve, porque de segunda a segunda tem conteúdo de graça para você de Excel, VBA e Power BI. Fechado? Vamos então para a aula de hoje. Seguinte, vamos lá. Então estou aqui no Power BI em branco. Para a gente começar, antes de mais nada, obviamente, vamos importar uma base de dados do Excel para dentro do Power BI. Então vamos lá, vou clicar aqui na página inicial, clicar aqui, importar dados do Excel, e a gente vai procurar aqui, ó, no meu caso vai estar Power BI, nessa pasta aqui, e vai ser a nossa tabela Cadastro Lojas, que também está disponível aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Então, ó, vou clicar na tabela Cadastro Lojas, que é a tabela que eu quero trazer, vou clicar aqui em abrir. E aqui agora vai ser o mesmo passo a passo de sempre de importar qualquer base de dados. Primeiro, ele vai abrir a caixinha aqui pra gente. Perfeito, abriu. E nessa caixinha ele vai abrir pra gente o arquivo e as abas que a gente tem nele. No caso, só tinha uma aba chamada Cadastro Lojas. Então, se eu clicar aqui nessa aba, aqui do lado vai ter uma pré-visualização. Então, o que eu tenho naquela tabela? Eu tenho um cadastro das lojas que a gente usa para vender aqui na empresa. Então, tem o endereço de cada loja, o gerente de cada um, o salário, o desempenho, data de nascimento e data de contratação. Então, vou clicar aqui, ó, vou dar um check nessa caixinha só para confirmar que eu quero trazer essa tabela. Só que é o seguinte, como que a gente faz então para usar o Power Query, que é a nossa ferramenta de edição, para a gente conseguir editar essa tabela e conseguir acrescentar informações nela, conseguir modificar informações? Aqui embaixo a gente vai clicar no Transformar Dados, que ele automaticamente vai abrir para a gente nosso famoso Power Query. Perfeito. Abriu aqui então o nosso Power Query e aqui vai ter aquela mesma tabela que a gente acabou de ver a pré-visualização. Endereço, gerente, salário e tudo mais. Então, cada linha da nossa tabela representa uma loja onde a gente vende com todas as informações. Então, a primeira loja que a gente vende fica no Rio de Janeiro, em Ipanema. O gerente é o Alan Centurione, o salário dele é 3.900, tem o desempenho dele, a nota de desempenho que é 5.3, tem a data de nascimento que foi fevereiro de 1984 e a data de contratação dele que foi 2011. Então a gente tem justamente uma linha para cada loja e cada coluna vai representar uma informação diferente naquela loja. Tranquilo? Perfeito. Só que agora vamos pensar juntos o seguinte. A tabela, ela veio com essas informações, só que muitas vezes a gente quer alterar algumas informações ou acrescentar algumas informações. Pensa comigo o seguinte, vamos dar uma olhada nessa primeira coluna. Essa primeira coluna é a coluna de endereço. Só que essa coluna de endereço, pensa comigo, na hora da gente fazer alguma análise específica, não me interessa, por exemplo, saber o endereço completo da loja. Muitas vezes vai me bastar a cidade dela. Então, pô, eu quero saber quanto que a gente vendeu numa loja específica. Não interessa quanto que eu vendi na loja da Rua Visconde de Pirajá, 136 Ipanema. Não, eu quero saber quanto que eu vendi no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes aqui no Power BI a gente vai ter nas colunas só as informações que a gente precisa. Ah, Alon, e se eu quiser aqui manter o endereço, mas também quiser analisar por cidade? Não tem problema nenhum. Se você quiser manter o endereço, mas poder analisar por cidade, aí você pode ter as duas colunas. Uma coluna com o endereço completo, outra coluna com a cidade. Beleza? Ah, Alon, mas por que você não poderia simplesmente deixar essa coluna de endereço e usar ela para analisar quanto que você vendeu em cada loja, por exemplo? Pelo seguinte motivo. Porque se você tiver mais de uma loja na mesma cidade, elas vão ter endereços diferentes, concorda? Você pode ter loja em Ipanema, você pode ter loja em Copacabana. Elas, na prática, são da mesma cidade, só que a coluna de endereço vai ser diferente. Então, se você quiser analisar as informações por cidade, é legal que você tenha uma coluna só com a cidade. Só que pensa aqui comigo, vamos lá. Se você olhar, repara que a cidade ela está aqui no meio da muvuca. Tem um monte de informação antes da cidade e um monte de informação depois da cidade. Você tem o nome da rua, o número, o bairro, enfim. Então, a forma mais fácil de você pegar um pedaço do texto, que é o que a gente quer fazer, eu quero pegar um pedaço que é o endereço. A forma mais fácil de você fazer isso é justamente usar uma das 3 ferramentas que eu quero te mostrar hoje, que é a ferramenta chamada coluna de exemplos. Vamos ver como é que vai funcionar. Vamos lá. Primeiro, vou clicar na coluna de endereço, porque é essa coluna de onde eu quero pegar alguma informação, que é o nome da cidade.
Vou clicar aqui, ó, nessa guia de adicionar coluna, porque o que eu quero fazer? Quero adicionar uma nova coluna só com a cidade. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Fortaleza e assim vai. Então, ó, cliquei na coluna, cliquei na guia adicionar coluna e aqui do lado, ó, a primeira ferramenta que vai ter é a ferramenta chamada coluna de exemplos. O que significa a coluna de exemplos? Significa assim, sou eu chegando para o Power BI e falando assim, olha, Power BI, eu quero acrescentar uma nova coluna baseado nas informações que eu tenho nessa coluna de endereço. Ou seja, eu quero pegar alguma informação de dentro do endereço. E como que eu vou explicar para o Power BI o que eu quero pegar? Se eu quero a rua, se eu quero o número, se eu quero o bairro, se eu quero a cidade, se eu quero o CEP. Como que eu vou explicar isso? Inserindo exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu vou inserir vai ser Rio de Janeiro. O segundo exemplo vai ser Belo Horizonte. Então, são exemplos para o Power BI entender qual é o padrão do que eu quero extrair para ele replicar esse mesmo padrão para o restante. Vamos aplicar isso agora na prática para não ficar só no mundo da imaginação aqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em coluna de exemplos. Só que repara que aqui, ó, quando eu clicar na coluna de exemplos, ele me dá duas opções. Primeiro, esse aqui é uma coluna de exemplos olhando todas as colunas ou olhando só a coluna que você selecionou. Você concorda comigo que a cidade está na coluna que eu selecionei. Então não faz sentido eu selecionar essa opção de todas as colunas, porque ele ia procurar a cidade em todas as colunas. Eu quero que ele procure a cidade só na seleção, ou seja, só na coluna que está selecionada, que é a coluna de endereço. Então vamos clicar aqui na opção de seleção. Perfeito. Então o que ele vai fazer agora? Que nem eu falei, a gente vai preencher alguns exemplos do que a gente quer pôr nessa coluna nova, que ele acabou de criar aqui em branco, e a partir desses exemplos o Power BI vai tentar entender, ele vai tentar intuir o que a gente quer, ele vai replicar esse padrão para o resto. Então vamos lá, o que eu quero aqui nessa coluna vazia que ele acabou de criar? Vou clicar duas vezes na primeira célula, que está vazia ali, e eu vou preencher o que eu quero. Se eu quero nessa coluna a cidade, qual é a primeira cidade que ele teria que preencher aqui? Rio de Janeiro, porque é a primeira loja do Rio de Janeiro. Então você vai escrever aqui, ó, na mão, Rio de Janeiro. Então escreve Rio de Janeiro e dá um Enter, beleza? Quando você der o Enter, percebe que ele até começou a preencher o restante da coluna com algumas sugestões. Só que ainda não está legal, repara. Tem algumas colunas aqui, algumas linhas que ele colocou CEP, outras que ele colocou número, enfim, não está nada a ver por enquanto. Então, se as sugestões que ele preencheu ainda não fazem sentido, continua preenchendo os exemplos para o Power BI entender melhor. Então, clica aqui na segunda célula, apaga o que está escrito e você vai escrever a segunda cidade, que é Belo Horizonte, tá aqui, Belo Horizonte, e dá um Enter. E olha que legal, escrevi Rio de Janeiro, escrevi Belo Horizonte, agora automaticamente ele já entendeu mais ou menos o padrão. Olha, Alon, já entendi. Você quer esse valor aqui que está depois dessa vírgula, por exemplo. Ele vai tentar entender mais ou menos o padrão. Ah, vai estar depois da vírgula, vai estar antes do tracinho. Ele vai dar o jeito dele de entender e vai replicar o padrão para o resto. Salvador, Curitiba, Fortaleza, até Campinas. Então, bacana aqui dessa ferramenta é que ela funciona se forem 10 linhas ou também funciona se forem 10 milhões de linhas. Basta você ter algum mínimo padrão. Não adianta você ter, às vezes, a cidade no início do texto, depois a cidade no final, depois no meio. Tem que ter, pelo menos, algum padrão para o Power BI identificar. Tranquilo? Perfeito. O que você faz quando você terminou de configurar? Clica aqui em OK. Ele vai efetivamente criar essa coluna. Só um único detalhe, ó. O nome da coluna ficou texto entre os delimitadores. Então, clica duas vezes no nome da coluna e vamos mudar para cidade. Clica aqui, muda para cidade e dá um Enter. E aí, repare que lá no início continua a coluna de endereço. Só que se você quiser se livrar da coluna de endereço, o que você faz? Clica na coluna de endereço e se essa informação de endereço não for relevante para você, você pode clicar nela e dar um Delete. Tranquilo? Então você vai ficar aqui só com as informações mais principais e com a cidade. Ah, Alon, mas pô, acabei deletando o endereço, só que eu quero voltar com ele. Meu Deus, perdi o endereço para sempre? Não. O bacana do Power Query é que ele vai salvando tudo que você fez, ó. Aqui do lado direito, nessa ferramenta chamada Etapas Aplicadas, ele vai mostrar para a gente tudo que a gente fez, ó. Então, a gente colocou, a gente renomeou a coluna, a gente usou aquela coluna de exemplos. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo são as etapas, ou seja, os passos que eu fiz aqui dentro do Power Query. E a última coisa que eu fiz, ó, foi remover coluna. Tá vendo essa opção escrita colunas removidas? Se eu quiser voltar a exibir a coluna de endereço, o que eu faço? Você pode vir a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no ano que vem, você pode vir a qualquer momento e deletar essa etapa onde você removeu a coluna. Ou seja, você vai voltar
a exibir aquela coluna. Então, se eu clicar aqui no xizinho, ó, nessa última etapa, ele vai voltar a mostrar o endereço. Então, o bacana do Power Query é que ele consegue salvar as informações. Se você deletou a informação, mas, sei lá, no ano que vem você quer voltar com ela, não tem problema nenhum, você clica no xizinho que ele volta, beleza? Perfeito. Uma outra ferramenta que muito bacana aqui do Power Query é a ferramenta de coluna condicional. O que significa essa ferramenta de coluna condicional? Vamos pensar aqui num exemplo. Repare que eu tenho essa coluna chamada desempenho do gerente. Essa coluna me diz uma nota de 0 a 10 para avaliação do gerente. Como que ele está indo com as vendas, como que ele está cuidando da loja, se está bom ou se está ruim. Só que, nesse desempenho do gerente, vamos pensar no caso que a empresa ela coloca um bônus dependendo da avaliação do gerente. Então, por exemplo, se o gerente tiver uma avaliação de 7 para cima, ele ganha, por exemplo, R$4.000 de bônus. Se ele tiver uma nota ali entre 5 e 7, ele vai ter R$2.000 de bônus. Se ele tiver uma nota abaixo de 5, ele não vai ter bônus nenhum. Tranquilo? Vamos tentar fazer isso aqui? Só que o grande bacana é, a gente não vai ter que digitar nenhum tipo de fórmula, nem nada do tipo. Vai ser uma ferramenta muito fácil de usar e você vai ver. Então, na prática, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma nova coluna aqui dentro do Power BI e essa nova coluna vai dizer para a gente quanto de bônus cada gerente vai ter. Então, por exemplo, o primeiro, quanto de bônus ele vai ter? A gente falou que entre 5 e 7 ele vai ter R$2.000 de bônus. Então, eu quero escrever do lado do desempenho do gerente o bônus dele que é R$2.000. Agora, o segundo gerente, que é o Alfredo Araújo, nota 10 vai ser R$4.000 de bônus. Agora, por exemplo, ó, vamos pegar esse aqui. Carolina Bicas, que teve um desempenho aqui de 4.6, ela foi abaixo de 5, então ela não vai ter bônus nenhum. Tranquilo? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, clicar na coluna de desempenho do gerente, clicar aqui em adicionar coluna e vir nessa opção chamada coluna condicional. E aí, clicando aqui na coluna condicional, nessa ferramenta, primeira coisa que ele vai pedir é o seguinte, ele vai abrir essa caixinha e essa caixinha vai ter todas as opções que permitem a gente criar essa nova coluna de acordo com as condições. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pergunta, Alon, qual é o nome que você quer dar para essa nova coluna que você está criando? Vamos chamar ela aqui de, por exemplo, bônus. Beleza? E vamos evitar colocar acento no nome das colunas, só porque quando a gente coloca acento, fica um pouco mais difícil de usar fórmulas no Power BI. Elas meio que dão uma bugada quando você coloca acento nas colunas, então evita colocar acento. Show de bola! E aqui agora, como que vai funcionar essa ferramenta? Essa ferramenta é a coluna condicional, ou seja, usando uma determinada condição, a gente vai criar essa coluna. A gente falou, a condição é, se a nota do gerente for de 7 para cima, o bônus é 4.000. Entre 5 e 7, vai ser R$2.000. Abaixo de 5 vai ser 0, vai ser bônus 0, tranquilo? Então a primeira coisa que ele vai falar é, Alon, primeiro, qual é a coluna que você quer olhar para fazer uma comparação, para saber se está maior do que algum valor, menor do que algum valor. A coluna que eu estou querendo comparar é a coluna de desempenho do gerente. Então vou clicar aqui, ó, coluna desempenho do gerente. Perfeito. Ele vai perguntar assim, Alon, qual é a comparação que você quer fazer? Você quer saber se o desempenho daquele gerente foi maior do que algum valor, menor do que algum valor, igual? O que você quer fazer? E aí vamos lembrar, sempre aqui, na ideia da gente conseguir fazer essas comparações, minha sugestão, vai de cima para baixo. Então, o que é de cima para baixo? O bônus mais alto, depois o segundo maior bônus, depois o terceiro maior bônus. Então, o maior bônus é de igual a 7 ou maior do que 7. Então, vou colocar aqui, ó, se o desempenho for maior ou igual ao quê? A 7, então escreve aqui 7, e aí depois o que eu quero fazer? O que eu quero colocar como resposta se a nota dele for maior ou igual a 7? Então, se a nota dele for maior ou igual a 7, a resposta que eu quero escrever que vai ser R$4.000 o bônus dele, tranquilo? Coloca só o número mesmo, não coloca R$4.000, não coloca R cifrão nem nada do tipo. Aqui é só o número, beleza? Só que ele me dá a primeira opção, acima de 7, R$4.000. Aqui embaixo ele me dá como se fosse um senão. O que é senão? É, pô, se não for 7 ou maior, vai ser o quê? Só que vamos lá, a gente tem 3 condições, eu não tenho só 2, maior que 7, menor que 7, eu tenho 3. Então, se eu quero mais condições, eu vou clicar aqui nesse botão de adicionar cláusula, beleza? Adicionar cláusula seria como se fosse adicionar condições novas, beleza? Situações novas. Agora ele está falando o seguinte, Alon, beleza, já entendi. De 7 para cima, R$4.000 de bônus. Agora, repara a segunda palavra que ele colocou. Aqui ele colocou se não. O que é se não? Se não é o seguinte, se ele tirar menos do que 7 no desempenho, o que eu quero fazer? Aí, vamos lá, menos do que 7, vamos pensar aqui. Caso contrário, se o desempenho do gerente for maior ou igual a 5, que é a segunda situação, qual vai ser o bônus dele? O bônus dele vai ser
R$2.000, beleza? Então, falei aqui, acima de 7, de 7 para cima, na verdade, 4.000, de 5, inclusive, para cima, R$2.000. Alô, mas aqui não tem que ser entre 5 e 7? Eu não tenho que falar para ele que tem que ser maior do que 5 e menor do que 7? Você não precisa fazer isso. Por quê? Porque eu já falei para ele aqui em cima que de 7 para cima é 4.000. Então, se ele tirar 7 ou mais, ele já vai parar nessa primeira condição e ele nem vai olhar o restante. Pode ficar tranquilo, beleza? Então, ele só vai chegar nessa segunda se ele tirou abaixo de 7. Então, eu tenho uma certeza na segunda condição. E a certeza é que se ele chegou até aqui, até a segunda condição, é que ele tirou abaixo de 7, beleza? Então, eu falei, ó, se está abaixo de 7, perfeito. De 5 para cima, vai ser R$2.000. Perfeito. Então, a primeira opção era R$4.000 de 7 para cima, R$2.000 de 5 para cima. Caso contrário, ou seja, se ele não tiver tirado nem acima de 7, nem acima de 5, eu sei que ele tirou abaixo de 5. Então, qual que era a última opção? A última opção era, se ele não tirava acima de 7, nem acima de 5, ele ficava sem bônus nenhum por ter tirado uma nota abaixo de 5. E aí, na última condição é mais fácil, eu não preciso ficar acrescentando novas cláusulas, novas situações. Não, só vir aqui no se não e colocar qual é o bônus dele se ele não tiver em nenhuma dessas primeiras situações, que é abaixo de 5, então o bônus dele vai ser 0, beleza? Não escreve aqui sem bônus, não escreve texto aqui. Por quê? Porque nessa coluna a gente vai usar para colocar simplesmente números, para poder fazer, por exemplo, alguma análise de total de bônus e tudo mais. Então evita misturar em uma coluna textos e números, bota só números ou só textos, tranquilo? Então eu coloquei R$4.000 acima de 7 ou igual, R$2.000 de 5 para cima e 0 abaixo de 5. Show! Clica lá em OK e ele vai calcular o bônus para a gente certinho, perfeito? Um único detalhe para você prestar atenção é, repare que aqui do lado de bônus está escrito esse ABC123. O que é ABC123? Quer dizer que essa coluna eu não especifiquei para o Power BI se é uma coluna com textos ou se é uma coluna com números. Então eu preciso clicar nesse botão aqui, ó, ABC123, e falar que vai ser um número. Pode ser número decimal, pode ser número inteiro. Vamos colocar aqui número decimal, tudo bem? Alô, por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso explicar para o Power BI que essa é uma coluna de números, porque eu vou querer fazer conta com ela. Se você reparar, cada uma das outras colunas já estão aqui, ó. Cidade, que é texto, tá com esse ABC, data da contratação, tá com esse calendáriozinho para falar que é uma data. Então, cada coluna tem que estar com um tipo certinho, beleza? E para fechar, última ferramenta que incrível do Power Query é a ferramenta de calcular idade automaticamente. Como que vai funcionar? Vamos lá. Eu tenho a data de nascimento do funcionário. Só que, enfim, mais importante do que a data de nascimento, às vezes, é eu querer saber a idade dele, para saber qual idade tem cada gerente e saber, pô, será que os gerentes mais novos estão se dando bem? Será que os gerentes com mais experiência estão se dando bem? Vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou clicar na data de nascimento e eu quero acrescentar uma nova coluna com a idade de cada um. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em adicionar coluna e aqui nas opções de ferramentas de data, ó, data, a primeira opção, o primeiro botão é o botão de calcular a idade. Então, repetindo, ó, lembra que você tem que primeiro clicar na coluna data de nascimento, porque é dela que você quer tirar uma informação, adicionar coluna, e aqui em data você vem em idade. E aí, quando eu clicar em idade, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova coluna calculando a idade de cada um. Só que não vai vir a idade certinha do jeito que a gente queria, porque a idade aqui, ela não está em anos, ela está em dias. Então, o que eu tenho que fazer? Alô, e agora? Ferrou? Não, você vai ter que simplesmente trocar a idade de dias para anos. Beleza, como que eu vou fazer isso? Sempre que eu quiser editar uma coluna aqui no Power BI, o que eu tenho que fazer? Vir aqui em cima na guia transformar, beleza? Transformar. Alô, qual é a diferença entre essas duas guias aqui, transformar e adicionar coluna? Essas duas guias são muito parecidas, elas têm as mesmas opções, mesmas ferramentas quase. Só que na guia transformar, o que eu fizer, ele vai editar a própria coluna, ele não vai criar coluna nova nenhuma. Só que se eu mexer em alguma coisa na guia adicionar coluna, ele não vai editar essa coluna, ele vai criar uma nova, beleza? Então, eu não quero criar nenhuma nova coluna, eu só quero editar essa coluna de idade para transformar de dias para anos. Então, eu vou vir aqui, ó, em transformar, vou vir aqui justamente, ó, nessa opção aqui do lado direito de duração. E aí, duração, repara, ele me dá a opção de escolher se eu quero ver em dias, em horas, em minutos, em segundos ou anos. Então, eu vou clicar aqui em anos, que automaticamente, ó, ele vai calcular a idade de cada um para mim, beleza? 36, 34, 32. Só que, o que ele faz? Repara que ele vai colocar justamente a idade quebrada. Esse cara aqui tem 36,95 anos. Talvez, dependendo no seu computador, pode estar até mais, porque você pode estar vendo esse vídeo daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Só que,
eu não quero ver a idade quebrada dele, eu quero ver a idade inteira. Então, se ele tem 36,9 anos, ele tem 36 anos. Se você tem 25 anos e 11 meses, você tem 25 anos. Então, eu quero arredondar o valor da idade para baixo, porque só vai virar o ano quando realmente ele completar 37 anos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em cima em arredondamento, primeiro, ó, clicar na coluna de idade, vir aqui em arredondamento e clicar aqui em arredondar para baixo. Arredondar para baixo. Pronto. Ele arredondou pra gente aqui bonitinho, ó. 36, 34, 32 e assim vai. Então, assim, ele já faz o cálculo automático pra gente. Só que essa opção de idade, além de, obviamente, calcular a idade da pessoa, uma outra opção muito legal é a gente conseguir calcular há quanto tempo ela está na empresa. Porque, por exemplo, a gente tem aqui, ó, além da data de nascimento, a data da contratação daquele funcionário. Então, eu consigo saber o tempo de empresa dele, ou seja, a idade dele dentro da empresa, que é uma opção muito bacana também para a gente saber quanto experiência, quanto tempo de empresa cada funcionário tem. Então, vou clicar aqui na data de contratação, quero adicionar uma nova coluna de idade, então vou clicar aqui, ó, adicionar coluna, data, idade, perfeito. E a mesma lógica, ele vai colocar em dias, então eu quero transformar essa coluna para anos. Vem aqui na guia transformar, duração, coloca aqui em anos. E a mesma coisa, como ele está colocando aqui quebrado, vou clicar aqui em arredondamento para baixo, porque não interessa se ele está aqui na empresa há 8,9 anos. Ele está há 8 anos, só quando efetivamente completar os 9 anos que eu quero que apareça 9. Então, não coloca arredondar para o mais próximo, nem arredondar para cima, é arredondar para baixo. E aí, só um detalhe, ele colocou o nome dessa coluna como idade.1, porque ele colocaria como idade, só que já tinha uma coluna chamada idade. Então, essa segunda coluna, que a gente colocou tempo de empresa, vamos renomear. Ó. Clica 2 vezes, muda lá para tempo de empresa. Beleza? Perfeito. Então, repara como essas ferramentas facilitam muito a nossa vida. Então, tá lá, consegui pegar a cidade de cada loja, consegui pegar aqui o bônus de cada funcionário, consegui pegar a idade dele e o tempo de empresa, simplesmente clicando em botões, sem precisar fazer nenhuma fórmula mirabolante, nem nada do tipo. E o mais bacana do Power Query lembra que ele vai decorando tudo que a gente fez, ó. Calculamos o total de anos, arredondamos para baixo e assim por diante. Então, sempre que eu for lá no meu Excel e colocar novas lojas, colocar novas informações, é muito fácil, ó. Eu venho aqui na página inicial, clico em atualizar, que ele automaticamente já vai fazer esses mesmos tratamentos, essas mesmas lógicas para as novas informações que entraram. Então, por exemplo, imagina que eu coloquei uma loja aqui em Rio Branco do Acre, ou seja, entraria uma loja aqui na linha 14. E aí, além de entrar essa nova loja, ele ia recalcular tudo. Ele ia colocar aqui qual é o bônus do gerente daquela loja, qual que é a idade dele, qual que é aqui a data de contratação e qual que é o tempo de empresa dele. Então, o mais bacana é, tudo que a gente faz, ele salva para fazer para as próximas informações que a gente inserir. Fechado? Então, agora para a gente carregar essas informações para dentro do Power BI, só clicar aqui na guia página inicial e depois fechar e aplicar, que ele vai jogar tudo para dentro do nosso Power BI. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, porque a gente fez com muito carinho e cada like ajuda mais o YouTube a distribuir para mais pessoas, para a gente chegar em cada vez mais gente, beleza? Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo para mim, para eu saber, coloca aqui hashtag até o fim, Alon, para eu saber quem ficou até o final do vídeo, quem ficou comprometido aqui em aprender Power BI. E se você quer mais conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo sugestões de conteúdo, que a gente vai olhando as melhores sugestões, vai gravando para vocês, beleza? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, porque todo dia tem vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. E para você que ficou até o final, 2 presentinhos. Primeiro, não esquece, vai ter um PDF resumo passo a passo da aula, então vai aparecer aqui um botão para você pegar o PDF resumo dessa aula passo a passo. Aqui no finalzinho do vídeo vai aparecer perto da minha cara e também vai aparecer um botão para você acessar outro vídeo nosso sobre Power Query para aprender ainda mais. Então, não saia aqui do nosso canal, continua aprendendo mais. É isso, a gente se vê na próxima aula.